No Essência de hoje, quero convidar você a fazer uma análise comigo sobre, de verdade, as coisas que não são necessárias. As coisas que são realmente pertinentes, importantes e muito relevantes. Você já parou para prestar atenção e já olhou para você lá atrás quantas coisas que você deu valor e que eram coisas desprezíveis? Quantas coisas você valorizou demasiadamente e no momento que aconteceu você ficou apavorado, você ficou totalmente angustiado, achando que era o fim? E que depois você percebeu que era algo que você, de uma certa forma, deu conta de resolver e contou com Deus e contou com a mão, com a ajuda de Deus. Pois é, eu quero falar com você hoje sobre Marta. Marta era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa 10. Todo mundo gostaria de ter Marta como amiga, né? Marta era aquele tipo servilista, sabe? Aquela pessoa que faz tudo por todos, aquela pessoa que se preocupa com aquilo que provavelmente você vai se preocupar. E ela já está de pronto para poder resolver o seu problema. Então, Marta era assim. E uma certa feita, Jesus estava na casa dela, e a irmã dela, você já conhece muito bem a história. Se não conhece, eu vou fazer uma sinopse bem rápida para você. E a irmã dela estava prostrada aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus dizia para os discípulos, e ela estava ali, né, pegando uma carona naquela pregação. E Marta estava apavorada, né, cuidando das coisas e afazeres e muitas situações, como eu e você às vezes fazemos, colocando as nossas obrigações ali em primeiro lugar e colocando tudo em primeiro lugar. E Marta fica incomodada, né, com Maria, dizendo, né, o que está acontecendo, né? Jesus não está vendo o que está acontecendo? Pois é, Jesus está vendo o que está acontecendo, comigo e com você. Jesus está vendo o nosso critério de priorização, Jesus está vendo o nosso sistema de valores. Eu sou uma pessoa que de vez em quando eu paro para pensar no meu sistema de valores. Eu paro e analiso o que eu tenho valorizado, o que eu tenho desprezado. E então faça-se um choque com a Escritura, né? Aí você olha para a Escritura e você percebe que a Escritura ela nos dá direções totalmente diferenciadas. Por exemplo, valorizar muito mais o que tem dentro da alma, valorizar muito mais o que a gente conserva dentro de nós mesmos. Então Marta olha para Jesus e diz, Senhor, e aí, o senhor não vai fazer nada? O senhor não se importa com o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus diz assim, Marta, Marta, e esse versículo que eu quero meditar com você em Lucas 10, 41, respondeu Jesus e lhe disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu fico perguntando quais são as coisas necessárias do dia de hoje. O que é necessário realmente? Será que, eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, será que você hoje já fez coisas desnecessárias? Poxa, você diz, não deveria ter alterado, não deveria ter desequilibrado, não deveria ter estado em suspenso. Por quê? Porque aquilo que está em você vai sair para fora. Aquilo que a sua alma conserva, você conserva ansiedade, preocupação, isso vai sair para fora de que maneira? Que bom se fosse, como a Escritura, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Mas infelizmente, na maioria das vezes, tem saído por meio de xingamentos, de ofensas, de maus tratos, de irritabilidade e de muitas coisas. As pessoas, quando elas ficam instáveis emocionalmente, elas manifestam vários comportamentos, por exemplo, nascem os donos da verdade, nascem os donos da razão, nascem aqueles que têm uma necessidade que a sua fala seja primordial, que a sua fala seja algo totalmente absoluto, verdades absolutas. O que é necessário para você? Você já parou para pensar o que é necessário? Alguma vez o Senhor já te deixou de dar o pão, já deixou de conservar você, sua família? Às vezes existem algumas pessoas que agem com que Deus fosse responsável, que eles fossem mais responsáveis do que Deus, se metendo em preocupações e desesperos, como se Deus não tivesse responsabilidade. Que pena que algumas pessoas se embrenham por tal palpites, fazendo desses palpites condicionamentos e desses condicionamentos a sua vida. Quero dizer uma coisa para você, o que é necessário para você, o que é importante, o que vai te dar consistência? Oração, palavra, comunhão com Deus, silêncio,
Faça silêncio, por favor. Faça silêncio. Quantas opiniões nesse tempo, quantas contradições, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. O Bolsonaro está certo, não, o Bolsonaro está errado, não, fulano está certo, não, fulano está errado. E você, o que você está? Você está errado ou você está certo? Hã? Hein? Você já parou para pensar nisso? Já parou para entender isso? O que é necessário para você? O que realmente é necessário? É necessário amar você, amar sua família, respeitar as pessoas, fazer silêncio, viver bem, estar bem, confiar em Deus, fazer oração, leitura da Bíblia, coisas necessárias que fazem com que você esteja bem. Você estando bem, as pessoas ao seu redor também estarão com a sua presença agradável e amável, também estarão bem. Que Deus te abençoe e até o próximo Essência. And I miss you since you